Fala, minha gente, chegamos. Boa Oi. tarde. Muito boa tarde, meus amores. Bem-vindos a mais um Entre Família. Boa tarde para você, que bom poder estar com você. E a gente traz assuntos aqui que são sua cara, a nossa. Eu aproveito para mandar um abraço para o Spa Vida Natural em São Roque. Obrigado, pastor Aleixo. É isso, hein? São Roque. Entendedores entenderão. Quem assistiu o finalzinho do programa de ontem, mas você não sabe qual é a ideia. É que eu tô fazendo um tour para depois fazer uma avaliação. Você jogou um verde para ganhar o convite. Se o outro me convite. chamar lá também, eu vou dizer, eu vou avaliar. Sim, e aí mas- depois eu conto aqui no ao vivo, ó. Mas o abraço real é pra quê? O abraço real é para São Roque. Isso. Vida Natural. Um abraço para todos os amigos. Daqui a pouco tem um videozinho que eu prometi que ia mostrar ontem. Não deu tempo, corridinho. Mas daqui a pouco eu mostro. O pessoal tá mandando aquele abraço e tal. Então fica com a gente aí. Sinto Viu? representado. Tamo junto. Spa Vida Natural em São Roque. É Sensacional. simplesmente um cantinho, paraíso, lindo, É. maravilhoso. Saudade de vocês. Beijo. Meus amores, vamos conversar Obrigado hoje por ter sobre devolvido o filhos. Abinal. É verdade. É verdade, quase que eu fiz. Mas se quiser, a gente pode continuar fazendo trocas. O Abinal foi, a próxima eu sou, aí depois o Aleixo. verdade, também né? pode, né? Pronto. Tudo bem. Só ganhar o Desde Mas que a eu gente quero- reveze e eu vá de novo Mas também, eu quero tá igual tudo certo. você, só pra ser cuidado. Então sem tá. palestra, sem Sem dar palestra? compromissos. Tá. É. Eu Enfim, curti, viu? vamos embora. Foi Filhos a alcançar sucesso, apesar das dificuldades financeiras da família. Eu comentava com os meninos agora há pouco que eu pensava que a maior parte de nós vai contar sobre isso. Nós viemos de famílias pobres, famílias humildes e, de alguma maneira, foram estas famílias que nos encorajaram a estudar e a chegar naquilo que talvez nós chamemos de sucesso. Apesar de que eu penso que em algum momento a gente precise pensar melhor sobre o que estamos chamando de sucesso, né, Aleixo? Exatamente. Se a gente pensar em sucesso como alcançar um objetivo, Então, você pode ter qualquer objetivo. Tudo bem. Qualquer objetivo alcançado é sucesso. pois é. Define o objetivo e a gente define sucesso. Então tá, a gente define isso, a gente conversa a partir do conceito, vamos entender qual a participação dos pais, da família, para incentivar os filhos a progredir, prosseguir na vida, rompendo as barreiras econômicas, financeiras, Culturais. culturais. Esse é um grande tema. Grande É. tema, todos os pais. A gente quer que os nossos filhos vão para além de nós. Todos nós queremos. Então, como que é que se faz isso? Uma grande pergunta mesmo. Sai Verdade. daí que a gente vai navegar por esse temão. E quem vai estar com a gente, já está com a gente por aqui, ó, é a Arlete Aquino, ela que é psicopedagoga e neuropsicanalista, está com a gente aqui, Arlete, para conversar sobre esse assunto também, tirar algumas dúvidas, se você tiver, pode mandar para a gente também. Daqui a pouco tem aquele momento da gente liberar aí o WhatsApp, você mandar sua mensagem, e tem histórias reais também, assim como a nossa, a gente vai poder compartilhar Vamos alguma coisa conversar com o também. Igor. É. O Igor e a Maria José, ela é a mãe, o Igor filho, vai contar de como foi a experiência deles em família. Tem a sua interação com a gente no nosso WhatsApp, tem muita risada. Quer dizer, às vezes não tem, né? Às vezes não tem. Hoje tem. Às vezes tem. Será? É, quase todo dia tem. Né, meus amores? Foca em mim. Foca em nós. Nós vamos para aquele rapidíssimo momento de a gente só sentar, se acomodar, mas a gente continua juntinhos no seu Entre Família. Simbora, é rápido demais mesmo, esse nosso momentinho ali, só para se acomodar e estar juntinho com você, sentadinha na sala aí também, acompanhando essa extensão da nossa sala, da nossa casa, que chega aí na sua, coisa boa, hein? Ou quem sabe está em outras atividades, acompanhando pelo celular, acompanhando pelos mais diversos meios aí, no YouTube também, que legal, viu? Obrigado pela companhia aqui no nosso Entre Família e ao vivaço, quer ver só? Agora são exatamente 2h34, pelo horário de Brasília. Repita. 2h34, virou 35. Amores, esse é o seu Entre Família, com conversas que passam pelo nosso dia a dia, pelas nossas experiências. Então conta pra gente, você veio de uma família, daquela que a gente chama de família simples ou família humilde, mas que o certo é dizer, de uma família com dificuldades financeiras, uma família pobre e que olhando para o futuro pensaria assim, acho que não tem muito para onde ir, não tem muito o que fazer, acho que a gente vai se acomodar, ou foi uma família que disse, apesar das dificuldades, eu vou levar os meus filhos a desenvolver princípios, valores, a desenvolver bom caráter, estudar e chegar a um lugar que seja melhor do que o lugar dos seus pais, pensando em
prosseguir a caminhada da família. Como é para você? Conta. Você veio de uma família simples, mas venceu com o apoio dos seus pais? Você é alguém que tem incentivado seus filhos, por exemplo, a estudar, a ir em busca dos seus sonhos, apesar da pouca condição financeira? Como é que é aí na sua casa e qual é a sua experiência? Conta pra gente no 983 15 02 49. E é interessante que você conte também o que você acredita que na sua jornada foi determinante. O que foi que você olha assim e fala, foi isso que aconteceu e houve uma mudança. E é bom que a gente pense também sobre o que é uma definição de sucesso. E também o que é uma definição de sucesso financeiro. Sucesso financeiro é ficar acumulando 1 milhão de coisas. Às vezes alguém está definindo sucesso para a gente e a gente fica correndo atrás de muitas coisas, né? E o que poderia ser então, assim, já de largada? Tem como a gente pensar sobre? Para estabelecer as linhas gerais para o programa? De uma pessoa bem-sucedida realmente, né? É. Uma pessoa bem-sucedida, ela antes de tudo uma pessoa relevante. Isso é muito importante. Ser relevante e fazer sucesso no sentido de ser famoso são coisas bem diferentes. Tem gente que tem muita fama, mas tem nenhuma relevância. E ser relevante é você ter uma vida que tem significado para outras vidas. E essas vidas, essas outras vidas, elas se definem primeiro a partir das primeiras, dos próximos. Esposa, esposo, filhos, pais. Ser alguém que é significativo para eles. É alguém que quando você não está perto, alguma coisa fica diferente. Então, ser uma boa mãe, Exatamente. ser presente, um pai trabalhador, um pai cuidadoso, pessoas honradas, pessoas que no seu ciclo familiar e para além deixa marcas, aquilo que a gente chama de legado. Porque se a gente define isso, entende-se melhor do que nós estamos falando, para não pensar que nós estamos tratando a partir de sucesso, a partir de ter coisas, acumular coisas, mas também implica-se nesse sentido quando a gente pensa em alguém que vai estudar, que vai conseguir uma formação, como a história do Igor, que nós veremos no programa de hoje. Venceu barreiras das dificuldades da sua família de origem e chega a contar uma história de sucesso, mas carregando junto valores, princípios, uma base familiar forte, e isso é que inspira a gente a continuar pensando que o que a gente semeia em casa vai progredir em algum momento, vai brotar. Verdade, hein? Somando a nossa conversa, Arlete Aquino, psicopedagoga, neuropsicanalista, está com a gente por aqui para trazer também um pouco mais do seu conhecimento, trazer alguns esclarecimentos e tirar dúvidas. Tem? Então manda para a gente aí no nosso WhatsApp também. Eu já recebo ela que vem para cá, para o nosso espaço da sala. Arlete, prazer te conhecer. Conhecer não, te receber novamente. Você já esteve aqui outra vez. Até Xará, pode ficar à vontade. Esse aqui é o seu sofá. Aqui é o meu espaço, do teu lado. Fique à vontade. Arlete, que é Xará da Arlete do Vida e Saúde, que Exato. a gente vindo pra cá sentimos aquele cheirinho bom, né, Arlete? Nossa, aquele corredor. Tem bolo hoje no tava Vida e Saúde. perfumado. Tem bolos hoje no Vida e Saúde, a gente passando aí, ela conversou com a Arlete também, já conhecia. Que delícia. Vamos ver se a gente consegue pegar um bolinho depois, né? Seja bem-vinda. Arlete, você já nos acompanhava aqui falando sobre a proposta de hoje, obviamente para a qual você foi convidada. E qual é o seu pensamento inicial sobre esse tema? A família com suas dificuldades econômicas, financeiras, até mesmo de conhecimento. Quando eu digo que os meus pais, por exemplo, meu pai é analfabeto, um homem da roça, a minha mãe que estudou até o 4º ano, mas que sempre teve em mente, especialmente a minha mãe, que nós deveríamos estudar, que nós deveríamos, por acaso, romper o que era o natural daquele ambiente onde nós morávamos. E aí eu dizia para os meninos, isso me parece o dia a dia da maior parte dos brasileiros. Mas o que você diz a respeito, como estudiosa? Eu creio também, concordo com você, que a maioria dos brasileiros tem tido muitas dificuldades financeiras e tem repassado para os filhos essa mesma dificuldade. Então, acho que furar essa bolha, como você citou, é algo que nós podemos ajudar as pessoas. E para isso estamos aqui. Porque as crianças ouvem muito algumas frases que marcam a vida delas. Quem tem dinheiro é porque roubou. Quem não tem dinheiro nunca vai chegar lá. E a gente sabe que o caminho para todos nós, vocês, e eu posso também exemplificar sobre a minha família, que foi difícil, não foi algo que chegou para mim com facilidade. Então, para eu fazer uma das minhas graduações, eu precisei poupar. E foi muito interessante pensar que todos ao meu redor tinham as mesmas dificuldades,
Mas quando a gente fica visualizando TV, mídia, nós entendemos que tudo é muito simples e muito fácil. No entanto, não. Então, galgar esse espaço depende muito desse programa, depende muito de como as pessoas estão nos ouvindo e as pessoas aceitarem opiniões a despeito disso, né? Se a gente for pensar numa realidade brasileira, num ranking de facilidade de ascensão social, de mudança de classe social, apenas 3 países no mundo inteiro são mais difíceis do que o Brasil. Uau! No Quais? ranking. E alguns estão aqui perto, não lembro todos de cor, mas são 2 aqui da América Latina e 1 no continente africano. O país com melhor ascensão social que existe é a Dinamarca, mas a média brasileira é que para que um brasileiro mude de grupo social, você leva 9 gerações. Essa é a dificuldade, quando você fala assim, a dificuldade é real. Para que alguém saia, mude de classe social no Brasil, são 9 gerações. Os países mais envolvidos são 2, 3 gerações, que também já não é fácil. Agora, o que a gente precisa definir também é que há uma condição de ser miserável e há uma condição de você viva numa condição boa, onde te possibilite ter uma vida plena e que não necessariamente significa ser rico. Porque se a gente colocar como ser rico como objetivo, aí a gente pode abandonar o projeto. Porque há uma realidade mesmo, que o que gera riqueza no mundo é riqueza. E ponto, é assim mesmo. Agora, minhas filhas, elas fazem umas perguntas, eu falo assim, pai, a gente é o quê? Eu falo assim, tem 3 grupos de pessoas que a gente precisa se posicionar. Tem aquelas que têm menos que precisam. Isso é uma responsabilidade de todos. Tem aquelas que têm mais do que precisam. E elas têm uma responsabilidade também sobre o que significa ter mais do que precisam. E tem aquelas que têm o que precisam para fazer a sua parte, realizar os sonhos de Deus e ser um bem para a comunidade. A gente tem que estar nesse grupo. Ter o que precisa para viver como deve ser vivido. Agora, ter o que precisa é ter do lado de fora e do lado de dentro. E isso é muito importante, né? Qual é o perfil de você pensar o mundo de uma maneira bem-sucedida. Por exemplo, se a gente criar um filho que pensa num sucesso só para ele faz parte da engrenagem do mal. A engrenagem do mal, que torna o mundo tão difícil, é exatamente esse tipo de pensamento. Exatamente esse tipo de pensamento, né? Eu não quero mudar uma realidade, eu quero mudar a minha realidade dentro de um mundo mau. Não andamos muito se a gente pensar assim. E existem algumas atitudes, né, que nós como pais a gente pode aplicar na vida dos nossos filhos. No meu caso mesmo, acredito que no seu, do pastor Aleixo, da Darley, de todos nós, fomos de alguma forma incentivados pelos pais a mudar. Quais são as principais características ou até mesmo atitudes que os pais têm que ter nessa educação dos filhos, em plantar isso na mente deles, de que sim, é possível eles conseguirem. Eu não consegui, por exemplo, né? Seguir uma faculdade e tal, mas você, filho, pode, você consegue. Isso é muito importante, a sua pergunta, porque eu creio que falar de futuro para uma criança ou para um jovem é um tanto distante. Ele vê as questões mais no presente. Então, como que nós podemos incentivá-los a buscar essa questão financeira, esse conforto, através do dia a dia? Então, as crianças que eu atendo no consultório são de vários níveis sociais e a gente também cuida daqueles que não têm tantas condições. E quando eles estão juntos, eles não percebem essa diferença. É muito interessante. Isso eu estou citando a despeito das crianças e de jovens também. Alguns jovens até ficam mais confortáveis quando os pais trabalham essa questão do buscar aquele valor. Através da economia, através do antigo porquinho, ou através de ir ao supermercado juntos, para que ali, com aquele valor, por exemplo, eu tenho R$20, estou falando pouco, né, mas tudo bem, R$20 para nós comprarmos o quê? E tem uma atividade que eu faço, que eu acho muito bonitinha, que eu queria dividir, Que queria que os pais pensassem sobre ela. Eu faço um coração de tecido, né? E nesse coração de tecido eu peço para eles colocarem tudo que eles quiserem. Então esse é meio bagunçadinho, com um monte de cores, até com tinta e lantejoulas. E aí coloca esse coração abaixo sempre da camisa. Eles não esquecem, até suja e tal, com uma alfinetinha assim. Então quando você sentir dor,
porque alguém disse alguma coisa sobre suas questões pessoais, inclusive financeira, aperta esse coraçãozinho que o papai vai estar com você, a mamãe vai estar com você. É um pouco emocionante, mas é funcional, porque eles fazem isso e fica assim, tum, 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 tum. Porque no colégio tem muito essa questão do bullying, essa questão do financeiro, né? Você está com esse tênis feio, você não tem um tênis X, então tudo isso. Eu acho que os pais podem ouvir mais as crianças e quando eu falei sobre futuro, eu não sei se é funcional dizer, quando você crescer, você precisa ser um homem assim, assado. Eu não sei se eles conseguem interpretar dessa distância. Lá na frente, né? Mas no dia a dia eles podem participar desse apoio com relação a como aquele alimento chega, como que eles gastam com o quê. Eu acho que é muito funcional e lúdico. Uhum. Eu achei fantástico isso, né? A gente pode eles falar de futuro, dependendo da idade, eles não alcançam. Não. Eles espelham você. Sim, o que tem de mais próximo, né? O que tem de mais próximo de futuro, o que é um adulto para aquela criança lá. Quando eu for adulto, eu vou ser o quê? Eu vou ser igual ao meu pai, eu vou ser igual à minha mãe. Ele tem que ser assim. Há algo muito importante que eu preciso dizer para você, e isso está no centro do programa. Quando a gente fala de dar perspectiva de futuro, de colocar e criar elementos para que uma pessoa que está sobre a nossa responsabilidade seja bem-sucedido, a gente está falando de criar um comportamento também. Isso é muito, gente, muito importante. Não é só uma condição. Existe um comportamento condicionante. Tem pessoas, e você vai fazer essas perguntas por aí, vai perceber que existe um perfil comportamental que faz com que alguém seja integralmente bem-sucedido. Já viu aquela frase? Nenhum sucesso, por exemplo, compensa um fracasso dentro de casa. E muitas pessoas que podem até ser bem-sucedidas em algum momento, elas perdem tudo porque elas não têm uma condição moral, por exemplo, algo que lhes foi ensinado para conservar, para manter, para pensar. Há um projeto muito, muito bonito, muito importante também, que são os Anjinhos da Esperança. Que se você conhece os Anjos da Esperança, são aqueles que patrocinam, que colocam esforço financeiro, dinheiro, para produzir e gerar alguma coisa para outro. Os conteúdos que a Novo Tempo produz, as mensagens que chegam por meio da web, da rádio, aqui da TV. Mas os anjinhos também podem, ou seja, você pode cadastrar seu filho para desenvolver nele esse altruísmo. Esse pensamento de pensar o mundo para além dele e pensar no que ele pode agir para que outra pessoa seja bem-sucedida, para que outra pessoa desfrute de uma mensagem. Os Anjinhos da Esperança, obviamente, são vinculados aos seus responsáveis, sejam eles os pais, os cuidadores, os avós, aquela criança que está ali sobre a sua responsabilidade. Eu sou pai de duas Anjinhos da Esperança, que inclusive recebe um material específico para elas, que é muito, muito legal, e a gente que vive tão carente procurando alguns materiais que sejam edificantes para crianças dessa idade. Quer saber mais? Assista esse videozinho com a gente. Amigos, hoje eu tenho algo muito especial para falar com vocês. Vocês sabiam que crianças podem fazer parte da missão da Novo Tempo? Eu estou falando do projeto Anjinhos da Esperança. Através das suas doações, o Evangelho continua sendo pregado utilizando os meios de comunicação. E assim, todos podem ser missionários, fazendo a diferença na vida dos amigos desde cedo. Com uma doação mensal a partir de R$10, você cadastra uma criança e então ela se torna um Anjinho da Esperança. Faça o cadastro agora mesmo entrando em contato pelo nosso WhatsApp 12 981 76 6630 ou ligue para 0 operadora 12 21 27 30 30. Para semear a esperança, é preciso amor, missão e criança. Para semear a esperança, é preciso amor, missão e criança. E criança. Está tão aqui que se começa, todo mundo repete. Até a Maíra, nossa diretora, falou aqui no ponto, né, Vinal? É verdade, hein? Não perca essa oportunidade. Cadastre seu filho e fala conosco pelos canais de comunicação dos Anjos da Esperança que você está vendo aí na sua tela. É benção demais. E até antes de chamar o intervalo, deixa eu dizer que lá
em São Roque, viu? Não é no outro, é em São Roque, no Vida Natural. Eu encontrei com algumas pessoas lá que, inclusive, eu não vou me lembrar, Antonella. A Antonella é uma delas que ela se mudou para uma cidade onde não pegava nenhum canal a não ser a TV Novo Tempo. O único canal que passava era a TV Novo Tempo, começou a acompanhar. Aí, assistindo o Vida de Saúde, conheceu o Vida Natural. E aí já encontrou com outra pessoa que é da mesma igreja da Novo Tempo, que ela falou, né? Adventista, fez estudo bíblico, enfim, está conhecendo um pouco mais, foi para lá, para o Vida Natural por conta da Novo Tempo, cuidar da saúde por completo, né? Trazendo aí os 8 remédios naturais e feliz da vida. Ela e mais várias outras pessoas, porque os Anjos da Esperança estão aqui fazendo essa diferença. Mas deixa eu mandar um abraço para essa galera que esteve com a gente lá e toda a equipe do Vida Natural. Obrigado a todos pelo acolhimento, pelo carinho, pelo apoio, sensacional, comidas maravilhosas, enfim. Eu gravei um videozinho rápido ali no final, tinha algumas pessoas ainda antes de ir embora, né, que no domingo geralmente sai um grupo, entra outro, outros que vão ficando por ali também, mas roda aí e vamos dar uma olhadinha lá num pedacinho do lugar onde eu fiquei. Fala, gente, é nesse visual que a gente passou aqui essa última semana no Clínica Spa Vida Natural. É isso. Graças a quem? Aos nossos amigos do Bom de Bíblia, participamos aí, ganhamos, né, para surpresa de muitos, e aí viemos desfrutar dessa semana incrível aqui em São Roque, lugar sensacional. Vale a pena, viu? Você conhecer um pouquinho desse lugar e trazer toda a família para vir para cá também. E por falar nisso, aqui você vai encontrar o quê? Ó, comida, gente, comida saudável, maravilhosa, né? Tá aqui, ó, a Ana representando o pessoal da cozinha. Olha aí a Ana. E também, sabe o que você vai ter também, gente? Amizades que vocês vão levar pra vida toda. Tá aqui a galera, ó. Aê! Aquele tchauzinho. Veio pra cá. Tem gente de Itatiba, de Curitiba, Salinas, Mogi das Cruzes. De onde mais? De onde mais? São Paulo mesmo, né? São Paulo. De onde mais tem gente aqui? São Paulo. E é aqui que você vai fazer muitas amizades também, tá? Então, beijo pra todo mundo e venham pra cá também desfrutar desses momentos incríveis que vocês vão passar também, tá? Valeu, gente! Como prometido, tá aí, ó, pra galera. Abraço ali pro Sérgio, pro Jonatas, que tinha ido antes, a Célia, a galera toda. Só faltou mostrar o lago, o local das massagens, a quadra, a piscina. Tem o vídeo. Tem? Lá no meu Instagram, fiz vários vídeos de manhã com os macaquinhos. Tem até um macaquinho albino. Que delícia. Tem um macaquinho albino que eu fiz uma filmagem, tá lá, coisa mais linda. Um saguizinho albino. Gente, lugar incrível. Vai lá no @Abinal, ó, eu esqueci até o meu, Abinal Júnior. Tem como colocar aí, vai? Será que pode? Ó, @Abinal Júnior, tem vários vídeos lá que você vai poder ver um pouquinho, né? Mas o que aquele maigrafia.oficial é que... Não, tá errado. Tá errado ali, ó. Puxa vida, foi. Aí eu pedi. Esse é da Arlete. Vamos ver se vai agora. Não vai? Deu ruim? Então tá, não, depois. Procura. Só tem um Abinal mesmo. Se você não, digitar tem o meu pai Abinal também. no Meu pai Google, fez já vai aparecer Instagram, você. porque ele esquece assim, ele vai fazendo outro e outro e outro. Tem uns 6 lá que é do meu pai, viu? Mas tem um caminho. É meu. Abinal Júnior, com B mudo, senão você não vai achar. A força da genética. ABNAL. Beleza? Júnior. Pronto, essa carinha aqui que você vai encontrar lá. Tá. Mas se interessar, entra também no site do spavidanatural.org. Tá, pode ser vai também. Que, né? Vai que você encontra lá também. Mas é um lugar maravilhoso. Sensacional. Para onde nós vamos por agora? São Roque também? Intervalo. Pena que é pro intervalo. Nós vamos e voltamos ainda com você. Até já. A nossa pergunta do dia: como foi para você? Os seus pais ajudaram você a estudar e a conquistar algo que eles não haviam conquistado? Como, por exemplo, eles não conseguiram estudar, não conseguiram uma formação, não conseguiram dar nem muita condição para você, mas te ofereceram meios de pensar em estudar e, de fato, estudar. Te deram condições de aprender sobre a vida, sobre honestidade, responsabilidade, disciplina. Qual é a sua história em relação à sua família ou em relação aos seus filhos? O que você não tinha, mas que ofereceu condições aos seus filhos. Conta pra gente no 983150249. Queremos saber da sua história ainda no programa de hoje.
E falando em histórias, é hora de conhecer mais uma história real aqui no seu Entre Família. A gente vai conhecer agora um pouquinho a história do Igor Miller, que também está ali, ó, ao ladinho, a sua mamãe, que é a dona Maria José, que é aposentada. O Igor, só para vocês saberem, viu? O Igor, ele é mestre em ciências pela Fiocruz, faz PhD em doenças infecciosas na prestigiada universidade, né? Cornell University, nos Estados Unidos, e tem uma história incrível de superação, de acolhimento, de amor, de carinho, de sustentação da família, né, Igor? Boa tarde, prazer recebê-lo aqui no nosso Entre Família. Conta pra gente um pouquinho de como foi a base ali da sua criação. Boa tarde, Abinal. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer compartilhar minha história e incentivar outras pessoas também, que provavelmente vêm de realidades similares às minhas, a também buscarem alcançar os seus objetivos, né? Bem, a minha formação, ela foi uma formação cristã, né? Meus pais, eles são adventistas há mais de 40 anos, então esse processo teve um impacto muito forte na formação de quem eu sou mesmo, né? Desde o início ali como membro do Clube de Desbravadores, sempre ativo na igreja. Esse foi mais ou menos a base que eu recebi no meu lar por meio dos meus pais. Certo. E eu vou agora conversar com a dona Maria José. Dona Maria José, a senhora que criou 4 filhos, né, de uma forma bem simples, né, como a gente comentou um pouquinho antes aqui, essa forma fugiu a palavra agora, mas enfim, com poucos recursos, mas mantendo sempre aquela fé, aquele amor, aquele cuidado, aquele carinho, aquele incentivo pelos filhos, né? Conta pra gente como foi criar essa família. Não foi fácil, mas acreditando no Criador, o Deus que tudo pode, muita fé, muita coragem, e a esperança e o incentivo, né? Dizer, não, vai em frente, você consegue, não desista, persista. E é assim, lutando sempre, em oração, às madrugadas, orando, e entregando, e até que chegou aonde está, né? Que maravilha, né? Enquanto a gente vai seguindo por aqui, vou conversando com o Igor, você vai vendo algumas fotos aí que a gente vai passando também. Ó, você vai acompanhando aí algumas fotos, né, da infância, a região, né, humilde ali onde ele cresceu, no Clube de Desbravadores. Igor, fala pra gente aí o que você mais valoriza hoje, né, do que você aprendeu com seus pais, mesmo enfrentando ali algumas dificuldades financeiras. Olha, eu acho que o grande ensinamento que eu recebi logo no início foi que não há nenhum espaço que eu não consiga alcançar quando Deus vai na minha frente. Eu acho que essa certeza, esse senso de aprovação de Deus, ela reveste a gente de força e de resiliência, né? Pelas fotos você consegue ver um pouco mais do meu background, né? Eu vim realmente de uma situação de vulnerabilidade social no meio familiar. Você vê, tem uma foto ali eu ajudando meu pai, catando as latinhas e etc. Meu pai trabalhava com material reciclável e também é lavrador, minha mãe também. Então, minha infância foi muito na roça, ajudando os meus pais no cultivo de laranja e etc. Ou também separando material reciclado e ajudando meu pai nesse processo também. Mas esse senso de que não há espaço que a gente não consiga alcançar quando a gente sabe que aquele é o chamado de Deus. Isso foi o que me deu força e resiliência diante de todas as dificuldades que eu enfrentei. Eu tive que sair de casa aos 16 anos para poder ir estudar na capital. E uma coisa que foi determinante para poder fazer com que eu desse essa virada de chave foram as histórias também que eu tive acesso de superação na infância. Eu lembro que aos 12 anos, a minha irmã me deu um livro que contava a história de um neurocientista de fama mundial, mas que ele tinha vindo de uma condição realmente de vulnerabilidade social, negro, sofrendo muitos preconceitos, e se tornou um dos cirurgiões de mais sucesso mundial. E aquilo me inspirou muito. Eu lembro que eu devorei o livro e eu olhava para aquela história e falava, nossa,
se ele conseguiu, eu também quero, eu também posso fazer algo relevante, algo que realmente transforme vidas, algo que realmente seja impactante para a sociedade onde eu vivo e que transforme a vida das pessoas ao meu redor. Um outro momento foi um filme que eu assisti, o filme Opostos, que contava a história do Dr. Luiz Sieto, lá da Unicamp. Eu lembro que assistir aquilo me encheu de esperança de que realmente é possível. Tem gente que faz coisa boa, tem gente que transforma a realidade das pessoas que estão ao redor, e eu posso também, a minha história pode ser muito similar. Então foi ali que eu decidi deixar tudo, sair da minha casa, fui para a capital, não tinha realmente uma rede de apoio muito forte, e aí é que entra o quesito fé e o quesito certeza do chamado de Deus, né? Obviamente, por conta dessa condição, os desafios foram gigantescos, como, por exemplo, eu lembro de passar o primeiro mês de aulas na faculdade sem ter um caderno, porque eu saí de casa com R$70 no bolso, então eu tinha que escolher entre pagar a passagem para poder ir para a universidade ou comprar o meu caderno. E um caderno era barato, era R$10, mas eu não podia me dar o luxo de comprar o caderno para estudar, porque eu precisava pagar o ônibus para conseguir ter acesso à universidade, ou às vezes comprar um lanche para poder comer. Então esse era o tipo de dificuldade que eu tinha que enfrentar. Eu lembro que o meu primeiro fogão era um fogãozinho de álcool, que foi o que deu para comprar. Eu tenho uma foto do fogão de álcool ao lado do álcool que eu usava para cozinhar a minha alimentação naquele período, porque foi só o que deu para comprar naquele período. Então as dificuldades obviamente eram muito gigantes e são coisas que você só consegue falar a respeito depois que o tempo passa e etc. Mas eu acho que é importante mencionar isso porque provavelmente muitas pessoas que estão assistindo também vêm de realidades muito similares e elas não se enxergam em posições de destaque, elas não conseguem se enxergar transformando o mundo onde estão, porque a vida de onde vem realmente a situação de onde vem realmente é uma situação muito precária. Mas é possível, eu estou aqui como uma prova viva disso, e como você falou, né? Hoje tenho o meu mestrado, fiz o mestrado pela Fiocruz, agora isso abriu portas para que hoje eu estivesse aqui. Hoje eu estou na Cornell, que é uma das universidades de maior renome no mundo, e faço meu trabalho em doenças infecciosas. E agora a gente está trabalhando, desenvolvendo uma medicação para um melhor tratamento da tuberculose, que é uma doença que ainda afeta muitas pessoas. E continuando o meu senso de missão, que é transformar a vida das pessoas que estão ao meu redor. Que lindo. Igor, que inspirador ouvir a sua história com sua mãe do lado. E a pergunta que eu ia fazer, na verdade, você já respondeu, porque eu iria perguntar sobre quem te modelou, quem te motivou a pensar que seria possível para você, porque foi possível para ela. Então, você já responde a isso. Me resta perguntar, você tem outros irmãos? Quem mais da família conseguiu também chegar a um lugar assim de estudar, de se desenvolver, talvez não chegar tão longe como você tem chegado, mas é que ao perguntar isso eu tenho em mente o seguinte, parece que tem algo do indivíduo, parece que tem algo no ser individual que leva você a, em algum momento, decidir, eu vou, enquanto outros vão ficando pelo meio do caminho. O que você pensa sobre? O que foi seu, somado com o que os seus pais lhe deram, foi coragem para trabalhar, eu entendo, a base da fé, a igreja, mas foi você com 16 anos que saiu de casa e foi viver tudo isso sozinho, com muita dificuldade. Você concorda que de alguma forma tem algo seu? Sim. De fato, algumas coisas são decisões pessoais mesmo, né, que a gente faz ao longo da jornada. Eu lembro que quando eu estava nessa fase de escolher qual curso que eu ia fazer e tudo mais, eu orava muito a Deus, porque eu dizia, Deus, eu quero fazer algo que realmente seja relevante para as pessoas, mas eu quero fazer algo que venha do Senhor, porque eu sei que se for algo que o Senhor coloca no meu coração, eu vou destruir qualquer montanha, mas eu vou chegar lá porque vem do Senhor. E esse senso de certeza da aprovação divina é o que me deu toda a resiliência para poder chegar aqui. Mas foi até um ponto de virada de chave também na minha relação com Deus, porque foi um período que eu orei muito a Deus, perguntando onde é que Ele queria me levar. Então, eu acho que essa é uma questão um pouco pessoal também, né? Os meus pais, obviamente, tiveram um papel fundamental em me mostrar que era possível, em me incentivar, em me ajudar, em me dar força, mas também vai um pouco do indivíduo de tomar as próprias decisões e dizer assim, eu quero chegar aqui, o meu alvo é esse, e esses são os passos que eu vou traçar, que eu vou tomar, esse é o caminho que eu vou traçar para chegar até lá.
e ter um plano para chegar, né? Uma coisa que eu gostaria de mencionar, quando você falou na questão da minha mãe e do incentivo que eu recebi dela, é o quanto ela abraçou de fato esse meu sonho, né? Mesmo sem entender por completo, porque ela veio de uma realidade com ainda mais dificuldades que a minha, mas ela, mesmo sem entender por completo, ela abraçou o meu sonho e ela comprou a ideia. E ela foi comigo até o final. Eu lembro que no período que eu estava estudando na faculdade, eu tinha mudado para uma casa que não tinha nada, não tinha móvel nenhum, não tinha nada. Eu só tinha um colchonete para dormir e a gente não tinha um filtro para beber água. E aí eu lembro que no meio da noite ela me acordou porque eu dormi com sede e ela estava lá naquele dia comigo. Ela me acordou no meio da noite e disse: filho, toma aqui, tem um pouco de água para você. Falei: ai mãe, mas essa água não tá pura e tal. Ela falou: não, eu acordei, fui na vizinha e eu consegui ferver água, tá limpa, pode beber. E ali, aquela cena me marcou muito, porque eu lembro de olhar para ela e pensar assim: nossa, eu não tô sozinho, sabe? Ela comprou a briga também, esse sonho é dela também, a gente tá junto nessa. Então, mesmo sem entender exatamente o que era um mestrado, o que era um doutorado, o que é uma carreira científica, mas ela abraçou o sonho e ela me apoiou até aqui e tem me apoiado até hoje, né? Então, é uma oportunidade também para demonstrar minha gratidão a ela, né, por ter feito isso. E é isso. Meus irmãos, eles todos têm esse senso também de lutar pelos sonhos, de conquistar e de crescer, né? A minha irmã saiu de casa cedo também, foi para colportagem, foi assim que ela pagou os estudos e construiu também a vida dela. Meu irmão fez a mesma coisa. Eu tenho um outro irmão que tem uma deficiência auditiva, então ele tem algumas limitações, mas ele não usa isso como desculpa, ele corre atrás, ele também tem essa garra dentro dele, e eu acho que isso foi algo que os meus pais implantaram na gente. Cada um vai para um cantinho um pouco diferente, de acordo com as suas características específicas, mas todos com a mesma base, com o mesmo senso de não tem espaço que a gente não consiga alcançar se Deus está na nossa frente. Eu queria fazer uma pergunta para Maria José, mas eu queria que a resposta nem fosse para mim, fosse para uma quantidade imensa de mães que neste momento estão te ouvindo e que têm filhos em umas condições como a senhora teve e que se viram numa situação sem muitos recursos para criar. A senhora é a pessoa mais bem-sucedida dessa história toda. Não dá para diminuir o tamanho do sucesso do Igor, mas é o sucesso de uma plataforma que, conforme ele mesmo disse, foi lançado pela senhora com Deus te ajudando. O que a senhora poderia dizer para alguém que agora está desesperançado e pensando assim, o que eu faço? Para que essas pessoas sejam encorajadas também a confiar nessa bênção de Deus como a senhora confiou e fez, e abençoou pessoas e continua abençoando pela vida dos seus filhos. Não desista, continue firme, orando a esse Deus, buscando as madrugadas, porque muitas e muitas madrugadas eu busquei esse Deus para conseguir alcançar os seus objetivos. Então, se tiver alguém nessa situação, que persista, não desista, vá em frente, confiante, porque o nosso Deus é tremendo e Ele está disposto a nos ajudar, seja qual for a situação. Então, persistência e muita entrega. Entrega totalmente na mão do nosso Deus, confia nele e deixa Deus agir. Que história incrível, sensacional. Dona Maria, parabéns por essa fé, por essa garra, essa determinação de ajudar os filhos. E a mesma coisa digo para você também, Igor. Deus continue guiando a vida de cada um de vocês, dos irmãos, a família como um todo. E eu tenho certeza de que Deus ainda tem muito a realizar através da vida de vocês e na vida de muitas outras pessoas. Obrigado, tá? Amém. Obrigadão pela oportunidade. Eu espero assim ter inspirado também outras pessoas que às vezes se veem em realidades similares às minhas, com as mesmas dificuldades. É possível. Se eu cheguei aqui, vocês também conseguem. E vamos para cima, que a gente tem muita vida para influenciar para o bem. Benção, obrigado mesmo. Gente, história inspiradora demais, né? Inspirando e até destacando esse ponto que a dona Maria José trouxe aqui, pastor Darleide, a oração nas madrugadas.
como isso faz a diferença. Não precisa ter estudo ou, enfim, qualquer outra coisa que não conseguiu fazer, mas uma mãe, um pai de joelhos, orando, clamando a Deus, entregando a família, os filhos, né, nas mãos de Deus, faz uma diferença tremenda, né, pastor? Eu achei muito bonito quando o Aleixo diz assim que a história de sucesso, sem diminuir a do Igor, é a dela. Porque todos os filhos prosperaram. Sim. Na base de uma mulher que se sustentou e sustenta a sua família junto ao seu marido, mas de joelhos no chão, numa busca, numa entrega, de uma confiança em Deus. De fato, lindíssimo. É porque foi ela juntou, isso é muito importante, né? A gente ouvindo o Igor falar, dá para você perceber claramente que ele tem uma inteligência que vai fazê-lo destacar. Mas ela reuniu os elementos mais caros possíveis para ele fazer isso. E eu acho importante também a gente mencionar que ele é uma pessoa que faz um sucesso acadêmico. E o sucesso dele. Então, um sucesso acadêmico não pode ser medido como parâmetro de sucesso para todos. Você não precisa fazer um doutorado para ser bem sucedido. No caso, ele vai e ele tem uma fala dele que se destaca, que é a mais importante de todas. Ele em nenhum momento fala em ser alguém relevante para conquistar algo para ele. Quando ele fala assim, eu li o Ben Carson, o livro do Ben Carson, ele não mencionou o Ben Carson, mas é do Ben Carson que ele está falando, que ele fala ali, ele diz assim, eu posso ser alguém que crie oportunidades, que crie vida, que seja importante para outras pessoas. E isso é determinante, isso é muito importante. Quando a gente olha, por exemplo, a história de Jacó, você vê a história de um rapaz que saiu de casa sem nada. Quando ele volta para Canaã, ele é um multimilionário. Mas ele não foi acumulando riquezas porque ele construiu uma história bem sucedida, ele se destaca para convencer todo mundo de que é só se esforçar. Existe uma bênção de Deus que chega para ele para que ele haja para mudar a realidade. E isso é determinante na história. E era o que o Igor pedia para Deus, né? Para ser útil. Porque senão a gente vai começar a apostar em bênçãos que Deus não deu. Ele falou, Senhor, eu quero ser rico. Ele falou, nunca te prometi isso. E o Igor não está falando de riqueza. Ele não está falando de riqueza, ele está falando de relevância. E isso é muito importante. E você pode ser relevante sem dinheiro. Você pode ser relevante sem um doutorado. E essas reuniões, isso é para mães e pais nos ouvirem e pensar assim, sim, eu posso criar uma condição. Uma mãe que acorda um filho de madrugada foi lá e deu uma água para ele. Isso é o maior valor que alguém pode ter. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Ela é uma mulher riquíssima de fé, riquíssima, extraordinária. Não é, amiga? O que você sentiu ouvindo? Deixa eu só ouvir um pouquinho rapidinho, Arlete. Eu fiquei muito emocionada, né? Foi difícil conter as lágrimas aqui, porque ser mãe é isso. Porque a palavra de mãe, pai, óbvio também, mas a palavra de mãe, vai meu filho, eu tenho essa rede de proteção, pode pular dali para cá, de cá para lá, que eu vou estar aqui. Porque a ausência de um filho, que eu já passei por isso com a minha filha, é muito forte. Você fica muito nessa dualidade. Deixar um filho ir para o mundo, ficar afastado dele, desses abraços, desses beijos, mas vê-lo feliz é o que nós temos como missão nesse mundo. E quando ela fala sobre Deus, me tocou absurdamente, é porque ela pediu para quem tinha que pedir e ela é só um instrumento aqui entre nós. É lindo, foi lindo esse depoimento. Lindo. Nos emocionamos, né? Essa é um reflexo, uma partícula de um Deus de amor e esse amor vai se refletir em alguém que se entregou para ele. Há uma frase que é bom que você repita para você mesmo. Mães de joelhos, filhos de pé. Sempre. Eu estou aqui para te dar um recado importante sobre isso. Lembra quando eu disse no começo que a Darlede, ela deixou isso bem claro, ela mencionando que existe algum elemento interno, algo que faz com que as pessoas tenham um certo combustível diferente? Pois bem, esse combustível diferente não é necessariamente algo genético ou algo exclusivo de determinadas pessoas, no sentido de que ninguém pode ter acesso a isso. Uma das questões muito importantes da fórmula do sucesso é saber quais promessas, por exemplo, Deus fez. Quais ele não fez, o que de fato ele disse que é um espaço a ser ocupado, o que você pode esperar, onde você pode buscar poder, como você pode conhecer e saber do conhecimento mais importante
importante que existe no universo, que é conhecer a Deus. E quando a gente pensa também que a gente está num mundo cheio de barreiras, cheio de dificuldades, cheio de lombadas para as vidas, a ponto de a gente pegar uma história e ela ser extraordinária por ser única, a gente tem que falar de acesso também. A gente tem que falar de estender a mão. É nessa filosofia que o estudo bíblico Deus que Fala surgiu, porque algumas pessoas podem ter dificuldade de ler, mas isso não pode ser uma dificuldade determinante. Algumas pessoas têm uma certa dificuldade de ver, mas isso não pode ser uma dificuldade determinante. O estudo bíblico Deus que Fala é isso mesmo, ele faz parte da lógica do evangelho, que é incluir, levar a todos. Ele é totalmente em áudio, portanto, e você não tem nenhuma dificuldade, nem pagar por isso você paga. É pegar um celular, se você tiver acesso a ele aí do seu lado, e mandar uma mensagem, pode ser escrito ou pode ser um áudio também, para a Esperança, no WhatsApp da Esperança, e falar o Deus que Fala, e você receberá 16 lições falando e te explicando num curso bíblico completo sobre a Bíblia, te dando uma introdução aos recursos bíblicos, aquilo que a Bíblia diz, dos grandes temas da história da humanidade, todo ele narrado, e não é chato não, ele é um estudo bíblico muito, muito bem feito, e muita gente já tem sido beneficiado por ele. Vou repetir para você não esquecer, é só mandar uma mensagem no WhatsApp da Esperança e está aparecendo para você agora na tela. Não tenha medo, viu? Ele não é pago, ele é gratuito e você vai recebê-lo imediatamente e pode ouvir. A última coisa, não é difícil. Embora seja um conteúdo muito rico, ele é fácil de ser compreendido por todas as pessoas. Então não perca essa oportunidade, porque ela foi paga pelos anjos da esperança para chegar até você e você desfrutar disso. Nós vamos para o intervalo, é o tempo de você fazer isso. Olha, prometo para você que antes da gente voltar do intervalo, você já recebeu, e olha que o nosso intervalo não é longo. A gente se vê daqui a pouco. Simbora então, continuando por aqui no Entre Família, falando hoje sobre filhos que alcançam aí esse sucesso. Mas a gente não está falando de sucesso financeiro e tal. Não, filhos e pais. A gente viu há pouco aqui, nesse último bloco, um testemunho fantástico. Dá para fazer um recorte e a gente passar aí para muitos, né? Tirarem como lição também o sucesso de uma mãe, espelhando ali no sucesso de um filho também, sucesso olhando por âmbitos diferentes, mas tudo guiado por Deus. E a gente está falando sobre isso aqui. Você tem histórias para compartilhar com a gente? Veio de uma família humilde, simples, com poucos recursos financeiros, mas conseguiu vencer. Você, pai, mãe, tem conseguido trazer esse sucesso. Mas olha aí o sucesso que a gente está falando, viu? Sucesso em vários âmbitos aí da vida. Não apenas aquele sucesso para você, mas sucesso que abraça outras pessoas também. Tem conseguido? Compartilha com a gente, manda aqui no nosso WhatsApp 12983150249. Bora lá, Darleide. Vamos embora para aquele momento em que a gente repassa na prática o que os pais podem fazer em relação ao incentivo, cuidado e formação dos seus filhos. Vamos lá, passo a passo. Valores que não custam nada, não precisa de dinheiro para você desenvolver o que nós vamos tratar a seguir. Vamos ao primeiro valor? Valores que não custam nada. Nada que se possa medir com moedas. Não é? Por isso Custam o muito. porquinho aqui do lado. Que tipo de valores dos quais nós estamos falando? Esse é o tema ou já é o tópico, gente? Estabeleça Já é o valores tema. Quais sólidos, valores, né? então? De quais valores nós estamos falando? A gente pode começar fazendo uma lista, nós aqui podemos colocar alguns. Primeiro, pessoas honestas têm vida mais longa, têm caminhos mais longos, e isso é muito importante. Pensa na pressão que existe, na cultura que a gente tem de você criar atalhos. O meu sogro, ele herdou uma frase do pai dele que ele falava, e eu e a minha esposa sempre lembramos: é melhor um caminho bem caminhado do que um atalho mal atalhado. Honestidade é um valor sólido e, repito, uma pessoa honesta, ela tem um caminho longo, ela continua, ela tem um progresso. As pessoas que é uma ilusão, conforme aqui mesmo a gente falou, né, no primeiro bloco, é uma ilusão de que desonestidade gera um caminho longo e de sucesso. Ou seja, tudo que se construiu como desonestidade pode desaparecer em instantes. Em instantes. Eu acho só que a gente precisa chamar a atenção para isso mais vezes para os nossos filhos, colocarmos holofote sobre isso. Porque intencionalmente. Porque há uma exposição até do crime. Gente, é recente quando a indústria começou a produzir filmes, séries
dando destaque aos criminosos, aos maiores crimes do Brasil. Quer queira, quer não, isso pode parecer algo que soa sucesso. Olha, estão conhecidos, estão famosos, agora estão dando entrevistas. Na cabeça de uma galera que está sendo criada nesse universo das mídias e do sucesso imediato, é alguma coisa muito danosa. Os políticos ou mesmo empresários que sonegam, enfim, pessoas que, de modo geral, são desonestos, mas que aparentam sucesso. Então, a gente precisa chamar os filhos e conversar com eles sobre, não é, Arlete? Isso seria um desses valores sólidos, né? Para a gente estabelecer e trazer para os nossos filhos, né, Arlete? A honestidade. No livro do Samitiba, um grande educador, ele conta que uma situação assim que eu acho que pode aqui exemplificar o que eu quero trazer sobre bons exemplos. Ele está no circo e aí ele vai comprar os ingressos e ao comprar os ingressos ele tem um filho que tem uma deficiência e ela pergunta se ele tem quer meia entrada e ele pergunta para o filho se o filho queria e o filho diz que não, que podia comprar o ingresso inteiro. E quando ele se afasta para guardar as coisas e empurrar a cadeira e tal, entra uma família e fala, eu quero. O meu filho pediu para a criança baixar, fazer um posicionamento, parecia que a criança já conhecia aquele posicionamento, e comprou a meia. Então, o que ele conta? Sobre o que a gente tem falado e tem exemplificado para o filho. Então, é muito mais do que palavras, são ações. Então, esses valores que eu citei do coraçãozinho, ele mostra que o que é mais importante, quais valores estão dentro daquele coraçãozinho. Então, você pode colocar cartãozinho lá dentro, frasezinhas todos os dias, mas de forma extremamente prática, que eu prefiro alguma coisa mais lúdica e prática, tanto para os adolescentes que também gostam. A despeito disso, eu vou continuar dizendo, é muito mais o que a família faz do que a família fala. Exatamente. Então, levá-lo em ambientes que ele ouça a palavra de Deus, levar em ambientes como Desbravadores, que eu acho incrível, os valores vão chegando e vão sendo uma rotina. Faz parte, né? Ele não tem assim, agora fale bom dia, boa tarde, boa noite. Ele fala. Sim. Né? Verdade. É natural. É natural. Isso, todo mundo aqui fala assim, né? Uma vez eu lembro que eu fui estacionar e eu encostei o para-choque no carro de uma pessoa e deixou tinta, mas não danificou, ficou um pouco de tinta. Mas foi uma oportunidade, foi um dos dias memoráveis com as minhas filhas, que é de descer do carro e ir com elas procurando quem era o dono do carro. Procurar o dono do carro para falar para ele que eu estraguei o carro dele. Mas por que, pai, você vai fazer isso? Porque ele vai chegar aqui, vai ver o carro dele aqui, mas ele nem tá aqui. Mas foi eu que estraguei o carro dele, filha. Nós vamos ter que achar ele, vamos batendo casa por casa. E isso foi uma experiência muito interessante delas, né? Porque poderia deixá-las no carro, mas elas viveram isso. Que lindo, que lindo. Tem um outro valor que eu acho que nós temos dado espaço para que ela se perca, que é o valor da gratidão. O Igor, ele agradece a mãe, ele estava ali honrando a mãe dele. E eu penso que, de alguma forma, nós pais, nos dias de hoje, temos contribuído para que os nossos filhos não sejam gratos, porque eles recebem com muita facilidade, coisa que para nós não era fácil. Hoje, para eles, é muito mais fácil. Eu penso que a gente precisa ser mais intencional com relação a isso, e não somente de levá-lo a dizer obrigado. Diga obrigada. Não, é fazer a criança interagir com o significado da gratidão. Outro dia, num aniversário, é uma criança, mas naquele aniversário, a criança não demonstrava gratidão pela família, pelos pais, pelos irmãos. Tá, e você diz, é uma criança, mas eu fiquei pensando, sem julgar o que ela estava fazendo naquele momento pelo momento. Mas assim, até que ponto nós temos falhado como adultos de ensinar as crianças gratidão pela família, gratidão pelos professores? Quem não vai lembrar do ícone de levar uma maçã, de levar uma fruta para a professora? Hoje, sabe, não sei se vocês, acho que vocês estão concordando comigo. Sim. Porque o mundo é de ingratidão, vem tudo pronto, tá tudo na mão. O ingrato, ele tende a achar que o mundo está devendo para ele. Nossa. E quem acha que o mundo está devendo para ele não conquista nada.
Eu sempre ouvi uma frase de criança quando ele fala assim, se você apresentar um problema em qualquer lugar do mundo, você vai ouvir 20 de volta. E o mundo não quer saber se você tem um problema, o mundo quer saber se você tem um plano. Agora o grato, ele não tem essa compreensão de que o mundo deve para ele, porque o mundo se deve, ele não vai pagar. O grato ele conquista mesmo, porque ele se vê como alguém que não é o merecedor de tudo, mas as coisas precisam acontecer, né? É um comportamento, né? E como isso é espelhamento, né? Uau, muito. Quando você coloca que você agradece, muito mais gera para você e você vê o sorriso de alguém que parece que nos servir por algum tipo de profissão é mais que obrigação, e não é. Exato. É bonito mesmo. Isso é até dentro desse próximo tópico que a gente traz aqui, né? Crie bons hábitos, seja o exemplo, Sim, né? já. O ser o exemplo. E até a Darleide comentando aqui, de a gente falar, né? Trazer isso para os nossos filhos, de exemplificar a realidade que a gente viveu. Às vezes até quando eu vou falar para o Samuel, né? Ó, agradeça, porque às vezes ele já até vem, lá vem o pai com as histórias na época dele. Filho, eu na sua idade já tinha 14 anos. Isso, mais ou menos isso, né? E aí, ó, na minha época, todo ano quer trocar de mochila, não sei o quê. E aí, porque merece, calma aí, né? Vamos ver. Mas eu falei, tinha vezes de eu levar meu material dentro de uma sacolinha, porque não tinha mochila tal, e contando ali, né? Ah, pai, mas a tua época era outra, não sei o quê. Eu falei, não, peraí, vamos sentar e vamos conversar direito essa história aqui. Aí sento, converso com ele, às vezes fica meio naquela, mas entende, né? Calçado, né? Ah, tem 1, 2, 3, não sei quantos pares de calçado. Eu falei, calma, vamos por vez aí também. E a gente trazer, né? Exemplos de como era com a gente, trazer para que eles entendam também a realidade. As condições estão um pouco melhores agora para ele do que eram para mim. Entender isso, né? Entender isso e mostrar a realidade. Até ontem a gente comentou um pouco sobre isso, mostrar a realidade para nossos filhos de outras pessoas que estão passando por necessidade, porque não tem e tal. A gente precisa exemplificar, né? Uma das coisas que você disse que me tocou aqui, que chega para mim com muita alegria, é o fato de você levar seu filho a fazer coisas com você. Você não precisa falar muito, ele precisa acompanhar seu processo na compra, na descoberta se os preços estão melhor no supermercado, até que vá, no caso de algumas pessoas, coletar o que restou da xepa da feira, para ele entender que está tudo bem. Ele começa a perceber como um adulto bem-sucedido se comporta. Isso. Ele vê como é o comportamento de uma pessoa. Porque nós não vamos estar aqui para sempre, para mantê-los. Não sabemos o nosso destino. E a gente até, eu acho, um dos pontos que eu achei muito bonito, já umas 2 vezes que eu me recordo assim que aconteceu, foi de ele ter um dinheirinho dele, né, no bolso ali, ele vê alguém necessitado e fala, pai, eu vou levar dinheiro para ele ali e tal. Eu falo, poxa filho, que legal, mas você tem esse daí, é esse que você vai dar? Eu vou dar, depois, depois eu ganho mais, o tio, não sei quem dá mais dinheiro. E ele foi lá, teve uma vez que ele ficou com vergonha, não quis levar, falou, pai, leva lá para mim. Eu falei, não, vamos lá junto então, filho. Fui junto com ele, entregamos para o rapaz, né, que estava ali na rua em uma situação bem complicada. Então é legal a gente ver isso, né, brotando dele. Eu não falei nada, a gente passando, ele viu, ele voltou no carro. Pai, peraí. Eu falei, que foi, filho? Esqueceu alguma coisa? Ele voltou no carro, pegou o dinheirinho que estava lá e foi e levou para a pessoa. Muito bonito. Se nós novamente citarmos o caso do Igor e da Maria José, em diversos momentos o Igor falou a respeito das promessas de Deus, o Senhor, oração, o que aquela mulher semeou na vida daquele homem e que prospera e que não tem custo, não tem dinheiro que pague, não existe como dimensionar isso, é o quanto nós estamos sendo exemplo de fé para os nossos filhos, o quanto nós estamos sendo exemplo de amor e práticas de fé, de experiência real com Deus, de um menino que aprendeu a orar com a sua mãe, que aprendeu a amar a Bíblia com a sua mãe, aprendeu a amar a Deus com a sua mãe. E isso é o que muitas vezes nós pais precisamos voltar à nossa origem de cristãos. Nós pensamos no mundo enquanto sucesso, estudar para ter, para fazer, tem o seu lugar. Claro que tem o seu lugar, mas que tenhamos em mente o quanto nós estamos ensinando os nossos filhos a amarem a Deus, porque pode ir para qualquer lugar do mundo, pode ser levado à Babilônia, mas se manterá com a fé que aprendeu junto aos seus pais, o grande exemplo.
não é? Eu queria esses segundos para dizer algo que eu acho que é imprescindível. É fundamental sobre ser exemplo e criar bons hábitos. Leia. Leia, leia, leia. Se você olha para o seu redor e você não vê chance nenhuma, eu garanto e digo para você com toda a certeza do mundo, leia e ensine seu filho a ler. As chances dele aumentam exponencialmente quando você lê. Leitura difícil, leitura profunda, há um caminho para ela. Leia e ensine seu filho a adquirir conhecimento. Talvez você não tenha R$1.000 para pagar uma escola particular para o seu filho, mas se você tiver 30 para comprar um livro, isso já vai fazer uma imensa diferença. Não mande ele ler. Leia para ele, leia com ele, deixe que ele veja você lendo. Isso é fundamental. Procure a lista de pessoas que conseguiram romper com a bolha e perceba, elas leram. Ben Carson, a história dele começa com leitura. Leitura é fundamental. A leitura da Bíblia. E eu já vi histórias de pais que não sabiam ler, mas tinham essa sabedoria de tomar livros e pedir para os filhos lerem para eles, por não saberem ler, mas com isso estavam incentivando estrategicamente o filho a buscar conhecimento. Muito bem lembrado. Deixa eu lembrar também para você que nós temos uma sugestão de uma leitura maravilhosa, mas eu já te conto. Roda a vinheta. A dica de hoje é Como Ensinar Seu Filho a Amar Jesus. É um livro simplesmente maravilhoso. Cada capítulo um tesouro. É um dos melhores livros que eu já li. Recentemente no ano passado fiz uma série de lives com uma amiga sobre esse material. Beijo, Simone. Tá aqui, Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus. Sugestões práticas para transmitir valores espirituais. Simplesmente acredite. Maravilhoso. É a dica de hoje. Onde você consegue? Na Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. cpb.com.br. Ou, se preferir, pode ligar também para o 0800. Ou seja, não vai pagar nada para ligar e saber mais sobre este livro, adquirir e começar a ler hoje, que é uma das grandes dificuldades dos pais. Como é que eu ensino fé para o meu filho? Como é que eu ensino religião? Como é que eu ensino Bíblia? Mas, acima de tudo, a gente precisa cuidar de como ensinar nossos filhos a amar Jesus. Não perca essa oportunidade. cpb.com.br ou no 0800 797 0606. Essa é a dica de hoje. Pega essa dica, hein? Outra dica, enquanto a gente vai para o intervalo, você pode também entrar em contato com a gente e pedir o Deus que Fala, tá bom? A gente vai ali naquele intervalo rapidinho e volta já já. E eu sei que durante esse intervalo muita gente entrou em contato ou nos outros intervalos anteriores também pedindo o Deus que Fala, que é um novo guia de estudos em áudio que a Novo Tempo preparou com todo carinho para você. Você que talvez tem problemas de visão, né? Talvez você que não sabe ler ou você que sabe ler, mas gosta de, enquanto está fazendo as atividades, ficar ouvindo, né? Ouvindo mais e aprendendo da palavra de Deus. Eu sei que muita gente mandou mensagem no WhatsApp da Esperança e já recebeu, porque é rápido. Mandou a mensagem, pronto. A Esperança, nossa instrutora bíblica virtual, ela responde na hora e você já tem esse material fantástico. Já ouviu? Você que está acompanhando a programação aí, não pediu ainda, já ouviu mais ou menos como é que é? Então vamos ouvir um trechinho para você ter noção. Primeiro a Esperança fala, depois você continua ouvindo aí. Bora conferir. Que bom te encontrar por aqui para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Como é a nossa primeira vez juntos, quero te explicar como será o estudo bíblico em áudio. Nós começaremos cada estudo com uma breve história da Bíblia e depois o pastor Estina fará uma explicação prática. Logo em seguida, eu volto para te fazer 2 perguntas sobre a lição. Você poderá responder por escrito ou em áudio, apenas letra A, letra B ou letra C. Até mais! O Deus que Fala. Episódio 1. A Bíblia. Quando Jesus esteve aqui na Terra, muitas pessoas tiveram o privilégio de encontrá-lo e outras de serem encontradas por ele.
Lindo, E né? em cada encontro O pastor Neumael Stina, essa voz aí muito conhecida no rádio, na TV Novo Tempo também, pessoal que acompanha há mais tempo aí a nossa programação, ele que foi orador da Voz da Profecia, né, aqui na Novo Tempo, enfim, voz marcante demais, acompanhou o Quarteto Arautos do Rei em várias ocasiões também. Então você pode receber esse material completo, são 16 estudos que você vai ter à sua disposição aí gratuitamente, tá? Como é que faz para receber? Manda mensagem para a gente agora no WhatsApp da Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual, que é o 12982000062. Você pode digitar ali a frase "O Deus que fala", ou você pode mesmo falar, né? Gravando a mensagem em áudio pausadamente. "O Deus que fala". E aí a Esperança já vai te responder e enviar esse material gratuitamente, tá bom? Não perca tempo, manda agora e agora mesmo você já recebe aí na palma da sua mão. E falando em palma da mão, WhatsApp e tudo mais, o que vem agora, Darleide, pastora Leide? Interações. Eba! Você que mandou pra gente lá no nosso WhatsApp, 98315-0249, como a Maricélia, boa tarde. Meus pais sempre apoiaram minha faculdade, nutrição. Minha mãe é analfabeta, meu pai com quase 70 anos, terminou o ensino médio no ano passado e tem sonho de cursar faculdade de Direito, e eu apoio. Meus pais me ajudam nas vendas dos meus bombons saudáveis. É com essa renda que pago a minha faculdade. Olha que coisa linda, 70 anos, Aham. terminou o ensino médio e quer começar o quê? Direito. Faculdade de Direito, que coisa maravilhosa. E ela ainda vendendo bombons para ajudar ali enquanto cursa a faculdade, pelo que eu entendi, de nutrição. Agora imagine uma criança vendo esse cenário. Exatamente. Ela fala, É o vai melhor rolar. exemplo que existe. Se E deu 70 anos, para quê? Pode alguém perguntar. Para quê? Mas não, o sonho não pode acabar. É verdade. Mais uma. Essa é da Jaque de Ilhéus, na Bahia. Olá, minha mãe sempre esteve ao meu lado, sempre esteve ao lado de meu pai, em uma vida muito boa, mas quando eu tinha 6 anos eles se separaram e aí ela conheceu a Jesus. A vida dela mudou muito o padrão. Quando eu tinha 10 anos, meu pai morreu e eu, que ainda estudava em escola particular, mudei para a escola pública. Minha mãe teve que trabalhar, morar de aluguel, e a lição que ela mais me deu foi ser uma pessoa íntegra, simples, mas com dignidade, independente da vida financeira, a viver com os pés na realidade, sem frustração. Isso gerou em mim o caráter de uma pessoa muito simples e que depende totalmente de Deus para qualquer atitude na vida. Olha, eu destaco aqui os pés na realidade, que ela fala ali, né? Sem frustração, entendendo a realidade, mas com os olhos naquilo que ela quer alcançar, né? Lutar, buscar aquilo. Que a realidade a gente sabe qual é, né? E às vezes a gente vai colocando mais preço no nosso próprio sonho. Eu me lembro de uma imagem que para mim foi inesquecível, de um menininho que estava com um sapo de 1 metro, assim, e a repórter da Net Dia chegou para ele, todo assustado com o tamanho do sapo, e falou para ele assim: o que você vai fazer com esse sapo? Solta esse sapo, você não tem medo? Ele falou: medo? Isso aqui dá para comer uma semana. Feliz que estava de ter pego o sapo. Olha só. São duas perspectivas, o que para um é assustador, o outro é uma alegria. Obviamente, quando a gente fala de contentamento, felicidade e alegria, é uma soma de fatores. É claro, a gente pode ignorar isso. Mas às vezes a gente encarece nosso próprio sucesso. Vivendo sonhos que não são nossos, colocando objetivos que alguém inventou para você que você nem percebeu. Então, se a gente for pensar que sucesso é acúmulos, que sucesso é alguém que determina o que é bem sucedido, você ficar olhando para todo mundo ao redor do condomínio e ficar se comparando com todo mundo, seu sucesso nunca vai acontecer. Você tem que assumir o protagonismo e você pensar o que é sucesso. Adquirir de Deus, quando fala sucesso é isso, filho. Você tem que se apresentar aprovado para mim. E quantas pessoas no final da vida lamentam tudo que conquistou a despeito de tudo que perdeu. Você fala assim: se eu pudesse voltar, eu teria valorizado outras coisas, né? E isso é verdade. Olha aqui, ela fala pés no chão. Ela não está dizendo assim: eu fui uma pessoa completamente infeliz. A ideia foi remodelada e agora ela tem sonhos alcançáveis. Quem está chegando para cá? Vem para cá.
Maria Meirelles, de Açailândia, olha aí, no Maranhão. Nossa, será que deve ter uns açaí lá? Cara, me pensei isso na hora. Eu tô pensando assim, olhar ao redor e ver açaí de tudo. Só açaí. Imagino que Açailândia... Tem sim, Né? mas tem sim. É igual você querer chamar um táxi em Uberlândia. Não tem, né? Só tem Tem bastante, é bem gostoso. Boa. Me fez só lembrar que nesse final de semana temos caravana em Floriano, que é o interior do Piauí, Piauí. Teremos caravana na sexta-noite e no sábado nós estaremos em Teresina. Sim, fazendo em 2 horários, às 16 horas e às 18 horas. Também fica o nosso convite para você nos encontrar por ali. E é bom falar antes para não chegar aqui segunda-feira e mandar um abraço para Belém do Pará. Verdade. Como acontece, às vezes acontece, é raro, mas acontece toda hora. Confunde tudo, né? Floriano no Piauí e Teresina nesse final de semana. Boa tarde. A minha mãe foi uma guerreira na educação dos filhos. Mesmo sendo analfabeta, criou 5 filhos sozinha, nos incentivou a estudar e ter uma profissão. Hoje todos estão bem encaminhados na vida. Olha que legal. Maria, um abraço para você e tá aí para a família toda, tá? Deus continue guiando sempre. São tantas histórias, né, de garra, de superação. Reconhecimento. É uma necessidade importante. Foi a minha mãe quem disse para o meu pai assim: nós vamos morar na cidade para os meus filhos estudarem. Eu não quero que eles tenham a mesma experiência que a gente. Do meu pai não ter estudado nada e minha mãe ter estudado muito pouco. Então nós fomos morar na cidade mais cedo para estudarmos. Esse era o objetivo dela, o foco dela. Vocês vão estudar. Faz toda a diferença, né? Verdade. Eu lembro Mais do sucesso dela. É o sucesso dela. O sucesso dela. Meu pai tinha vários sonhos. Ficar famoso, ser cantor, falar em rádio e tal. E ele não conseguiu realizar esses sonhos dele, mas quando ele viu sendo realizado nos filhos, ele falou que foi a realização dos sonhos dele, né? Na comunicação, a minha irmã, ela canta super bem também, e aí ele disse que pronto, é a realização dos filhos. É bom demais, né? Verdade. Quem mais vem pra cá? Vamos ver. É a Alessandra de Sorocaba, São Paulo. Sorocaba chega, palpita o coração do Aleixo. Sempre tive uma vida sem muitos recursos financeiros e continua assim. A história de hoje só reforça o que sempre perguntei a Deus. Qual o meu propósito? Sempre senti que é ser mãe. E hoje veio a resposta com a linda história dessa mãe e esse filho abençoado. O mundo anda fazendo mães sentirem-se culpadas por amar sem serem mães. Meu filho mais velho sempre foi incentivado a furar a bolha da mobilidade social com fé, estudo, valores. O agradecimento dele já veio e chorei muito com as palavras. O mais novo está no mesmo caminho. Eu gostei muito dessa fala dela sobre qual é o meu propósito, né? Às vezes a gente pode perguntar isso para a criança. É muito interessante quando eles contam que é muito similar ao que os pais pensam. E uma das outras coisas que ela conta ali é sobre se emocionar com o testemunho que a gente ouviu hoje, né? Que realmente foi incrível. Que isso seja uma forma de cocriar para outras pessoas. E eu dou destaque junto a você no que ela diz sobre encontrar o propósito de ser mãe e o seu sucesso de ser mãe. Isso é alguma coisa que tem se perdido mesmo nos dias de hoje. As mulheres não veem sucesso em serem mães, não veem sucesso em serem donas de casa, de serem quem sustenta os seus filhos na educação, no cuidado do dia a dia. Isso parece ser demérito, mas isso é um mérito aos olhos de Deus. Arlete, muito obrigada por hoje. Deus te abençoe. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, que hoje foi diferente. Hoje eu sorri bastante, mas me emocionei também. Vocês trazem uma energia muito especial. Muito obrigada. Você também. Deus te abençoe. Obrigada também. Um dia eu cheguei em casa muito bravo, era bem criança ainda. Começando a adolescência, estava na hora do almoço e um dos momentos marcantes de casa na hora do almoço era a chegada do meu avô. A gente estava bravo porque... E meu avô perguntou porque eu estava bravo e eu disse que eu estava discutindo com os meus colegas de classe quando eu falei de uma coisa que não deveria ser feita. Eles falaram assim, mas você não pode fazer porque a sua religião não permite. E a gente foi. E o meu argumento é que não era para ninguém fazer. Ele estava bravo e meu avô falou assim, mas veja se eles não estão certos. Eu perguntei por quê. Ele falou assim, porque pense dessa perspectiva. Você serve a um senhor e eles servem a outro. O seu senhor que determina o seu destino diz que não pode. O deles diz que pode. Você vai seguir o destino do seu senhor e eles vão seguir o destino do senhor deles.
foi um momento estratégico, mas de muita reflexão. Paulo, escrevendo para Timóteo, olhou para Timóteo, descreveu um mundo terrível para Timóteo, para aquele jovem, e falou assim: saiba, Timóteo, saiba, não se iluda. Os últimos dias serão dias difíceis e os homens serão... Ele faz uma lista terrível, e mais terrível ainda é saber que essa lista descreve a nossa realidade. Mas depois de dizer tudo isso, ele fala: mas você não. Tu, porém, vai descrever mais os homens que abandonam a palavra e diz: você não, você permanece. Faz mais uma lista do mundo e fala de maldade do mundo, depois ele diz: mas você não. Há algo importante disso na nossa transmissão para os nossos filhos. Eles podem, você não. Eles podem, você não, uma definição de uma identidade, de um propósito e mais, é de um caminho. É de um caminho. Quando a gente fala de sucesso, a gente está falando disso. De alguém que para e do mesmo jeito que Paulo falou para Timóteo e se apresenta diante de Deus como alguém de quem não tem de que se envergonhar. Isso é tremendo. Qual é uma boa definição de sucesso na Bíblia? É olhar para dizer e dizer: Senhor, eu fiz tudo que você me mandou fazer. E ele responder: bem-estar, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. Não há sucesso maior do que isso, do que ser aprovado por Deus. Viste meu servo Jó, eu aprovo. Se isso for uma perseguição na nossa vida, um alvo, isso vai dar certo. Repito para terminar, sem deixar você não refletir sobre isso. Reflita. O seu sucesso como pai, o seu sucesso como mãe é tremendamente fundamental para o sucesso dos seus filhos. Benção. Obrigado, pastor Aleixo. Obrigado você de casa por nos ajudar a fazer mais um Entre Família. Vida e Saúde vem coladinho com a gente, trazendo receitas maravilhosas de bolos, sem glúten, sem leite, enfim, bolos incríveis. E amanhã tem mais, falando sobre plano de saúde, hein? Isso, e a gente se encontra por aqui. Beijo, meus amores, e até amanhã. Fique com Deus.